Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos para a aula 15.2. E pelo YouTube corresponde à aula 131. Antes de mais nada, você que fez a pergunta, as pessoas que fazem normalmente as perguntas, ou então quem está iniciando agora no Seitonoye, é importante que coloque em prática aquilo que nós explicarmos, ok? Há pessoas que têm um sentimento de culpa tão forte que ela não pratica, porque no inconsciente ela quer continuar sofrendo. Há outras pessoas que não praticam por falta de perseverança. Por qualquer coisa, ela desiste. Começa a fazer um curso, para, não dá continuidade. Começa a ler um livro, interrompe a leitura também. Então é preciso desenvolver a perseverança. E amar a si próprio, sabendo que a prática vai trazer benefício, esforce-se, dedique-se, se empenhe para que possa alcançar o resultado desejado. O desejado, às vezes, o consciente quer, mas o inconsciente, pelo sentimento de culpa, sentimento de autopunição, desejo de continuar sofrendo, impede com que você faça isso. Mas você precisa educar o seu subconsciente e levar avante, ok? Então vamos à primeira pergunta. Feminina, 56 anos, solteira, sou assistente social, trabalho no hospital público. Meus pais falecidos viviam em desarmonia e cresci em um lar conflituoso, com muitas brigas. Meu pai, durante muito tempo, fez uso abusivo do álcool. Nunca me casei. Atualmente moro só e estou namorando. Fiz 3 abortos na juventude e já fiz registros espirituais e orações de perdão. Conheci a Seitonoye em 2008 pela TV, após fazer um transplante de medula óssea e o câncer continuar ativo.
Fiz e faço todas as práticas orientadas. Leitura das sutras sagradas antepassados, registros espirituais para todos os falecidos da família, oração do perdão para papai e mamãe, leitura do livro A Humanidade Santo Pecado 10 vezes cada capítulo. Já fui à academia de Biona várias vezes e frequentava o domingo da Seichunê. Minha vida financeira melhorou muito após as práticas, a doença desapareceu. Porém, de setembro de 2021 para cá, os exames estão apresentando alterações e a médica me informou neste mês de janeiro de 2022 que teria que voltar a fazer quimioterapia, pois a doença se manifestou novamente. Meus familiares foram enterrados em cemitérios públicos e seus lugares já foram ocupados por outros falecidos. Bom, o que é importante é que não resta dúvida que ainda há ressentimentos, principalmente relacionados ao seu pai. É muito comum pessoas que tiveram pai que era alcoólatra ou a mãe que era alcoólatra ficar sempre resquícios, apesar da pessoa pensar, já pratiquei, já perdoei, mas sempre lá no cantinho tem alguma poeirinha que fica lá escondidinho. Por isso que Freud chamou do inconsciente de porão, de sótão na casa, né? Então muitas coisas a pessoa não encontra, não lembra, mas o consciente está lá escondidinho. Então leia atentamente o livro Buscando o Amor dos Pais. Alguns casos relatados nesse livro, os casos vão te ajudar a lembrar de fatos que você ainda era criança, via papai alcoolizado, via papai criando certos problemas, sua mãe triste, melancólica, brigando. E o que sentia quando via papai chegando em casa, quando você via papai com aquele aspecto que você não gostaria de ver. E o que sua mãe sentia, que você observava o rosto da sua mãe, a fisionomia da sua mãe. E gravou isso no subconsciente. Então, quantas vezes você culpou papai por estar alcoolizado? Então, tem detalhes no dia a dia que o consciente vai lembrar agora, vai te ajudar a trazer à tona, e você vai realmente encontrar o porquê que essa situação voltou a acontecer, né? Então, analise a frase de Pascal: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, no inconsciente ainda tem motivos, né, havia motivos que faziam com que seu pai bebesse. Seu pai não bebia porque ele desejava beber, não bebia porque ele gostava de beber, ele é levado por impulso, por uma coisa que está no inconsciente. Então, no coração, né, coração no subconsciente, Pascal falava o coração porque naquele tempo não existia a palavra subconsciente. Ainda Freud nasceu 200 e poucos anos depois de Pascal. Então, o subconsciente não se conhecia a palavra subconsciente. Então, eu falava o coração. Então, a infância triste que ele teve, as decepções, fugas, por isso que ele bebia para não lembrar certas coisas tristes, era uma fuga, né? Então, uma fuga de não querer lembrar certas coisas do passado, da infância, da adolescência dele. Por isso havia razões, por esse motivo que é importante você fazer empatia e perdoar papai do fundo do coração. E quando chegar na página 68 desse livro, 68 da palavra do livro Buscando o Amor dos Pais, na edição número 1 é 68, mas na edição atual pode ser que esteja em outra página. Bom, para que tenha em mente onde está o texto, o subtítulo do texto é O íntimo dos pais que agia alucinado. Então você procura esse texto, você vai ler, e um relato muito interessante que vai fazer com que você relembre de algumas coisas com relação ao seu pai, lendo esse relato. Então, chegando nesse texto, você vai se colocar no lugar da jovem mencionada no texto e pratique da forma como o professor Camino falou para ela e conduziu a prática juntamente com essa moça, ok? Outro detalhe, faça oração especial de 21 dias, porque você disse que fez registros para os seus filhinhos que foram abortados, mas não disse que fez uma oração especial de 21, 30 dias ou 49 dias para os seus filhos. É importante que faça especialmente para eles, e não de forma geral, ou não somente fazer registros espirituais. Registros espirituais, importante, sim, mas uma coisa especial, direcionada especialmente para os seus filhos, é muito fundamental,
para que você se sinta mais aliviada e para que o sentimento de culpa não te atormente, para que você se sinta perdoada por eles. E outro detalhe, na hora que você fizer esse período de 21 dias, sinta que você realmente está com seus filhinhos, né? Abrace-os, como você estivesse fazendo, ninando, como você faria se eles tivessem nascido. Tudo isso é importante que pratique mentalmente, ou se você estiver sozinha, pode fazer esse gesto, não há problema nenhum, para que possam sentir mais, né? E os seus filhos sintam o calor humano seu, esse carinho, aconchego seu, ok? E por isso que é importante, lembrando também a importância de agradecer papai e mamãe quando você praticar a oração do perdão para eles novamente. Continue praticando, papai, mamãe, obrigado, papai, mamãe, obrigado. Então, terminados 21 dias, aí você faça especialmente para o papai, especialmente para o seu pai, os 21 dias. Depois que fizer 20 dias para o seu pai, faça uns 21 dias para a sua mãe também, ok? Outra pergunta. Feminina, 78 anos, viúva, dores nas articulações dos dedos e nas mãos. Pegue um caderninho, tem um caderninho pequenininho assim, só para fazer um teste. E marque no caderninho, faça uma coluna, 2 colunas, ok? Na coluna da esquerda, você, toda vez que vier alguma coisa, algum pensamento negativo, marque um risquinho. Sabe aquele risquinho que você faz um quadradinho, depois corta no meio? Cada quadradinho cortado corresponde a 5 vezes. Então faz aquilo lá, cada vez que vier um pensamento negativo, um pensamento de crítica, de julgamento, de tristeza, uma bronca de alguém, uma raiva de alguém, ok? E quando vier um pensamento bom, faça um risquinho, vai marcando quantas vezes pensamentos bons vieram, de bom, pensamentos agradáveis, de você ver as qualidades do outro, ficar feliz com a alegria do outro, ficar feliz porque o outro está feliz, coisas assim. Então fique atento nos seus pensamentos. Cada vez que vier um pensamento negativo, de insatisfação, de crítica com alguém, ou resmungando, faz uma marquinha do lado esquerdo, quando vier positivo do lado direito. E no final do dia você vai ver quantas vezes vieram pensamentos negativos, quantas vieram pensamento positivo. Isso aí não é que você tem que seguir a risco, mas é só para ter uma informação, um feedback de como é que está o seu inconsciente. Vai perceber que muitas vezes você está criticando alguém, um familiar, uma filha, um filho, um genro, uma nora, alguém, e você não percebeu porque acostumou a fazer isso. E nesse pensamento substitua por obrigado, obrigado, obrigado. Cada vez que der conta que está criticando alguém, pare e fica obrigado, obrigado. Veja a natureza divina da pessoa, obrigado, obrigado, obrigado. Pare de pensar no lado negativo, pare de criticar a pessoa. Quando você começar desenvolver bastante, obrigado, 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 substituir por aquela reclamação e sentimento crítico, essas dores nas articulações vão desaparecer. Essas dores na articulação é sentimento crítico que você ainda tem com relação a algumas coisas. Então expulse da mente esse tipo de pensamento com agradecimento, obrigado, obrigado, obrigado. E agradeça tudo que tiver, agradeça o fato de você poder respirar, de poder ver, enxergar, o fato de escrever, de poder acessar a internet. Obrigado por muitas coisas, por ter uma casa para morar, né? Então muitas pessoas disseram já que passaram de 60 anos, 50 anos, até 50 anos tem gente que vive em asilo, porque não tem onde morar. Então agradeça pelo fato de ter tanta coisa maravilhosa. Outra pergunta, feminina, 62 anos, casada. Sofro de ansiedade e pânico já faz 40 anos. Tomo remédio, mas não adianta. E eu estou muito triste por não conseguir resolver. Tenho um filho de 41 anos que é autista. Bom, se há 40 anos você sofre de ansiedade e pânico, quando você estava com 19, 20 anos, algo lhe aconteceu que deixou muito triste, muito abalada, como separação, uma doença, perdas, violência, traumas, crises existenciais, crises profissionais, alguma coisa. E eu acredito que essa explicação são dos doutores Kaplan e Sadok, 2 médicos, psiquiatras, psicanalistas que fizeram essa explicação. Então, acredito que seu filho tem 41 anos, quando você soube que ele tinha sofrido de autismo, isso foi um choque para você.
Então você ficou sem chão nessa hora. Então trabalhe isso na mente e veja a natureza divina do seu filho. O eu verdadeiro, a vida dele é perfeita, a vida dele é perfeita. Está manifestando autismo agora por alguma coisa que fez com que acontecesse, por exemplo, aborto na família, algum ressentimento, alguma distância, problemas que você fugiu na ocasião de não querer se relacionar, de não aceitar um conflito, alguma coisa que personalidade da outra pessoa, ou relacionamento com a sogra, o papai, com a mamãe, ou com o seu próprio esposo, alguma coisa que fez com que isso causasse, projetasse no seu filho a situação. Não estou dizendo que o seu filho que você seja culpada por isso, não. As coisas não acontecem por culpa, simplesmente situações que você tem que lidar, aprender e dar esse amor e orar acreditando na natureza divina do seu filho. Isso fará com que ele possa ir melhorando gradativamente. Eu já citei aqui que houve um dos exames que as pessoas fizeram para preletor da CTUNE, uma delas era um rapaz que foi autista, que estava curado e prestou exame. Então veja que é possível ficar curado? Sim, é possível, sim. Quando a pessoa ter em mente, concentrar a mente na natureza divina, no eu verdadeiro, na vida, o homem feito em imagem e semelhança de Deus. Então, a vida de Deus está no seu filho também. A vida dele é perfeita, é indestrutível, é imortal. Acredite e leia a sutra para ele, ok? E se houve aborto, então, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos. Se você teve aborto, então, caso o seu esposo teve alguma coisa assim, então leia o livro Pela Paz dos Anjinhos. E outro detalhe, é exatamente isso que você tem que aprender, é superar esse problema e praticar, orar bastante para os antepassados, orar para o seu filho. Se você tomar a decisão de ler 1000 vezes a sutra para o seu filho, que leia 4, 5 vezes por dia até completar 1000 sutras, você vai perceber uma mudança muito grande. E não esquecer de orar para os antepassados também, porque às vezes ocorre de algum antepassado que tenha tido um problema mental, ou porque foi autista também, ou porque não vivia em harmonia, ele passou a ter um problema assim de fugir da realidade. Por isso que há muitos psicanalistas que dizem que há pessoas que passam a ter problema mental por fuga, porque ele não tem força para enfrentar, para ver aquilo que está acontecendo no dia a dia com ela mesma. Então, simplesmente mergulhe na verdade. O homem é filho de Deus, você é filho de Deus, seu filho é filho de Deus, acredite nisso e não esquecer de manifestar o amor aos antepassados e em casa a harmonia também, ok? Outra pergunta, feminina, 43 anos, casada. Meus 2 filhos fumam e são muito ansiosos e não me obedecem. Quanto mais você brigar, xingar, reclamar, mais rebeldes eles continuarão sendo, ok? Então lembre dos 5 desejos de ser humano: desejo de ser amado, de ser elogiado, de ser reconhecido, de ser útil e de ser livre. Todo ser humano tem esses desejos. Então, da mesma forma, se você ficar impondo, o desejo de ser livre não está sendo atendido. Então eles vão fazer o quê? Vão fazer contra aquilo que você está falando. Quanto mais você brigar, mais eles vão contrariar, ok? Então, faça isso e ouça o relato que eu ouvi do senhor Sebastião, era o Sebastião. Então ele disse que o filho dele, que morava em outra cidade, perdeu o emprego e passou e voltou a morar com ele e a outra filha que ele tem. Então voltou a viver, o filho voltou a viver na mesma casa que está o pai e a irmã dele. Ele estudava à noite e quando saía da aula, muitas vezes, ia direto para os bares e não retornava para casa. E passava a noite bebendo e voltava para casa de madrugada alcoolizado. Isso incomodava o senhor Eres, então ele passou a chamar a atenção do filho. Mas quanto mais ele chamou a atenção, mais o filho piorava. Então nada melhorou. Então nessa época ele estava fazendo curso por correspondência dos educadores. E na ocasião, eu era responsável do departamento de educadores. Então havia uma das tarefas, uma tarefa que era para ler, para ver a natureza divina do outro, e havia um cartãozinho. Então ele recortou esse cartãozinho e colocou na sua carteira para poder mentalizar. O que dizia o cartão? O Espírito de Deus está sempre orientando o meu filho
para que ele viva de modo correto. Então, o Espírito de Deus está sempre orientando meu filho para que ele viva de modo correto. Na verdade, ele já leva uma vida correta. Na verdade, ele já leva uma vida correta. E eu creio nisso e agradeço a Deus por isso. Então, ele repetia, o Espírito de Deus está sempre orientando meu filho para que ele viva de modo correto. Na verdade, ele já leva uma vida correta. Acreditando, afirmando, palavras positivas. Ele já leva uma vida correta. Eu creio nisso e agradeço a Deus por isso. Muito obrigado. E assim ele disse, mudei meu comportamento com relação a ele. Não o admoestei mais, passei a recebê-lo com amor, mesmo quando ele chegava embriagado. Nas manhãs de frio, eu o esperava com café quente e forte. Se ele se descobria dormindo, eu o cobria. Se ele se queixava de ressaca, eu fazia um chá de boldo e oferecia a ele. Nos finais de semana, quando eu percebia que estava sem dinheiro e com vontade de beber cerveja, eu ia no bar, comprava e convidava a beber comigo. Enfim, passei a demonstrar muito amor e tratá-lo com carinho, amor e respeito. No prazo aproximadamente de 30 dias, ele já havia mudado completamente. Passou a dormir em casa, raramente saía com os amigos. Quanto mais eu intensificava a prática, mais foi acentuando-se a mudança no comportamento dele. Hoje, passados aproximadamente 7 meses, ele é outra pessoa completamente mudada. Não bebe mais, não sai de casa à toa, intensificou os estudos, foi escolhido para estagiar na própria escola e já garantiu seu lugar como monitor do departamento de geoprocessamento da escola, onde está instalado. Além disso, ele está lendo os revistas da Cistione que eu os divulgo. Então eu ouvi esse relato do senhor Hélio Sebastião. Então experimente fazer e faça a mesma coisa. Trate seu filho com amor, carinho, seja amiga e não simplesmente uma mãe, seja uma pessoa que conversa, abrace os filhos, trate-o com amor, muito amor. Filho, o mestre escreveu, está no livreto do Shinsokan, filho rebelde porque está cobrando amor e atenção do pai, dos pais. Ok? Vamos à próxima pergunta. Masculino de 50 anos, solteiro, tosse com secreção gelatinosa. Bom, não sei o que o médico falou para você, mas siga o que ele disse também, o que é importante. Sobre isso, o Dr. Frank Caprio, médico, psiquiatra, psicanalista, ele menciona que há muitos casos de pessoas que, ao sentir a responsabilidade de algo que está assumindo agora, ele fica tão nervosa, sente o peso da responsabilidade e começa a ter tosse. Então, há muitos casos de pessoas que ainda não se sentem inseguras pela responsabilidade que tem pela frente e começa a ter tosse. Então, simplesmente mentalize, sou filho de Deus, tenho capacidade infinita, faça o Shinsokan, leia o livro dos jovens e procure gravar na mente as palavras da verdade. Sou filho de Deus, tenho capacidade infinita, Deus me orienta, faço o Shinsokan e no Shinsokan peça sempre como a orientação de Deus. Deus me orienta com a vossa infinita sabedoria, a vosso infinito amor, não é? É aquilo que um preletor ele fez quando foi fazer exame para procurador da República. Okay? Então, pediu a Deus o quê? Sabedoria, Deus me dá sabedoria. O mestre Masaru Taniguchi, o sagrado mestre, cita que ter sentimento repulsivo passa a manifestar tosse também. Esse sentimento repulsivo significa exatamente aquilo que está no livro Conquista a Felicidade com Amor, sobre a definição de ódio segundo dicionários, 2 dicionários de psicologia, dicionário técnico e outro dicionário do Chaplin. E sobre a definição de ódio está escrito que é um sentimento de forte aversão. E o sentimento de aversão é um sentimento de repulsa. Quando a pessoa está com sentimento de aversão, normalmente ela passa a manifestar tosse ou então algum problema. Por esse fato aqui, verifique com quem é que você ficou ressentido, pratique bastante, que eu digo, no mínimo 50 vezes oração de perdão por dia para essa pessoa. Será que seu pai, seu irmão, ou uma ex-namorada que você teve, né? Alguma pessoa com quem você ficou muito ressentido, que você ainda não perdoa do coração. Você tem que perdoar, praticar a oração de perdão, até sentir que está amando essa pessoa, que você ama essa pessoa verdadeiramente, que você tem um amor muito profundo para essa pessoa e que você realmente não tem mais aquele sentimento de
fique lá, eu não quero nem ver a sua cara, nada disso, não. Muito obrigado, obrigado. Eu aprendi muita coisa com isso. Pense dessa forma. O fato da pessoa reagir dessa forma, eu aprendi muito obrigado, porque eu também o critiquei, porque eu também fiquei vendo seus defeitos. Então você veja que, na verdade, você teve sua falha, ele também teve sua falha, mas não ficar pensando só na falha. Procure agora manter o sentimento de paz e reatar essa amizade, ok? Procure então praticar muitas vezes. E outro detalhe é verificar se houve entre os seus antepassados, por parte do pai ou antepassado por parte da mãe, alguém que morreu com problema pulmonar. Encontrando, sabendo quem foi essa pessoa, pratique a leitura da sutra, ofereça a leitura da sutra sagrada, especialmente para essa pessoa, durante 21, 30 ou 49 dias. Outra pergunta. Meu pai tem 78 anos, diabético, apresenta glaucoma e há uns 2 meses vem apresentando muita fraqueza nas pernas, algumas vezes até cai. Como posso ajudá-lo? É importante que seu pai leia o livro Nossa Gratidão aos Antepassados, ou o livro Melhore Seu Destino Orando para os Antepassados. Ele precisa dar mais amor, mais atenção aos antepassados. Ele não está dando devido amor, atenção aos antepassados. Ele tem ido todos os anos, quando chega a época de finados, o Dia dos Pais, tem ido visitar os túmulos antepassados dele. Então, vá com ele, né? Vá com ele. Já que ele está com essa problema na perna, vai com ele e lave a superfície, leve flores. E em casa, né? Ore com ele, leia a sutra juntamente com ele, a sutra sagrada para os antepassados. E também chega um momento, fala para ele: papai, vamos agradecer vovô, o seu pai e a sua mãe, vamos agradecer um instante, e faça junto com ele. E diga para ele: papai, o senhor vai falar obrigado papai, eu vou falar obrigado vovô, ok? E faça durante 5, 10 minutos, e depois para a vovó. Então ele precisa ter mais gratidão aos pais antepassados, e também mais amor mais até um antepassado. O problema de diabetes tem muitas causas, né? Pode ser parte muito emocional, mas pode ser também lado espiritual, que a maior parte, a maioria dos casos de diabetes é porque tem algum antepassado que está com sede. Por isso também a sede gera diabetes. E outro detalhe, está com glaucoma. Livro Iluminando Seu Caminho, ali tem um relato de uma senhora que sofreu de glaucoma. E a filha estava com paralisia facial. E eu falei para a filha: a senhora está assim porque a senhora não fez aquilo que eu falei. Há quanto tempo que a senhora não visita os túmulos dos seus antepassados? Não pode pensar, antepassar só tal horas imortais. Não é, precisa conhecer as leis espirituais, o comportamento dos antepassados. Nem todos os antepassados estão num nível de conscientização iguais, nem todos. Alguns ainda nem sabem que morreram, alguns são muito apegados. Tem antepassado que só reencarnou 3, 4 vezes, mas tem antepassado que já tem até a coloração diferente, é uma coloração azul, coloração branca. Esses não ficam em cemitérios, mas espíritos mais inferiores, que reencarnaram poucas vezes, esses ficam em cemitério. E são esses que muitas vezes sentem a falta de uma visita de um descendente, o túmulo fica sujo, imundo, abandonado. Então é importante que visite-os, lave a superfície, leve flores e em casa leia a sutra para eles, para todos os antepassados, diariamente, ok? Outra pergunta, feminino de 37 anos, fui casado e tenho um filho de 10 anos. Tenho dificuldade de manter relacionamentos. No início há bastante sintonia, passando-se pouco tempo começam diversos atritos. No penúltimo relacionamento e no atual, ambos namorados tiveram relacionamentos anteriores com abortos. Existe alguma coincidência de eu atrair essa situação ou seria karma? A palavra coincidência que você mencionou, na verdade, é lei da mente, a atração de semelhante atrai semelhante. Então, por isso que se você encontra uma roda de jovens, de homens conversando, contando piada, pessoas alegres, rindo, você vai ver que no meio dessa pessoa só tem pessoas alegres com o mesmo tipo de personalidade. Aí numa outra roda que só tem pessoas que resmungam, triste, mal, pessimista. Então o pessimista está sempre junto com o pessimista, pessoas alegres com pensamentos alegres. Então não é simplesmente coincidência, é a lei da atração da mente. O que será que todos eles estavam errados, todos os ex-namorados seus estavam errados? Faça o seguinte: todos os dias ao acordar, pratique a mentalização que está no livro
no livro Conquiste a Felicidade com Amor, página 97. Eu sou filho de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou bondosa, sou compreensiva. Ao acordar, pratique isso. Trabalhe para que você aprenda a ter um autocontrole, né? Se por qualquer coisa você já fica como pavio curto, explode, briga com o namorado, é natural que você sempre vai ter problemas desse tipo. Mas se você aprender a ouvi-los, ouvir, esperar a sua vez de falar, não queira falar junto, não queira impor, não queira provar, não queira ser a dominadora da conversa, ouça e depois você fale. Então, tudo isso fará com que haja harmonia. Então, da mesma forma que se você ouvi-lo e depois você falar, ele também vai te ouvir porque você soube ouvir. Mas se você não quiser ouvir, o outro também não quiser ouvir, os dois falam juntos, não vai ter um bom senso, não vai ter harmonia, porque os dois estão em conflito de ego ainda, ok? Leia a Revelação Divina da Grande Harmonia todos os dias e pratique as normas fundamentais praticando a Seichonoye. Pelo menos, a princípio, comece as duas. Agradeça todas as coisas da terra. Agradeça, muito obrigado, papai. Agradeça, mamãe, obrigado. Agradeça ao ar que respira, aos amigos, aos colegas, aos vizinhos. Agradeça a todas as pessoas. E conservar sempre o sentimento natural. Conservar sempre o sentimento natural. Não ficar exaltado numa hora que você está conversando. Ficar exaltado, nervoso, irritado, já começa a mantenha o sentimento natural. Com calma, em harmonia. Procure se autocontrolar sempre, ok? Sempre nesse sentido. Então, quando estiver conversando com o namorado, mantenha calma, conserve o sentimento natural. Se ele estiver nervoso, acalme-o, não fica querendo entrar em conflito, porque senão quem procura acha. Então, as discussões começam quando um não quer ouvir o outro. Passe a ouvi-lo, passe a entendê-lo e diga sim, tá ok, muito obrigado. Ele também vai passar a agir dessa forma. Sorridente, docilidade, e automaticamente isso vai ajudá-lo também, porque ele vai aprender com você a ser dócil, a ser compreensivo, saber ouvir, ok? Leia o livro, as primeiras páginas do livro Ilumina Seu Caminho, e ali tem uma explicação. Um dia eu aprendi. Eu coloquei o título de Um Dia Aprendi, e também o depoimento do índio norte-americano, um ancião norte-americano chamado Dan. Ouça, leia, você vai ver como são coisas interessantes que ele fala, como são o modo de viver dos indígenas. Os indígenas, eles sabem ouvir, ouvem primeiramente, não procuram interromper o outro. É interessante, muito interessante, ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à segunda parte. Abraço para São Bernardo do Campo, São Paulo, Jundiaí. Gerson Vendolim, abraço Gerson. Pronto restabelecimento. São Vicente, São Paulo, Caxias do Sul, Araxá, Minas Gerais, Santa Isabel, São Paulo, Pato de Minas, Minas Gerais, Lages, Santa Catarina, Aracaju, Sergipe, Regional São Paulo 3, Campinas, São Paulo, Aparecida de Goiânia, em Goiás, Bertioga, São Paulo, Recife, Pernambuco, Chile, Jorge e Macarena, abraços, Santos, São Paulo, Maringá, Paraná. Então vamos à Verdade da Vida, volume 30, página 238. Continuando com o estudo, então diz o texto bíblico. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de palavras de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 7. Esta é a explicação alerta que Jesus Cristo dá. Então explica o mestre o seguinte: orar não é prostrar-se servilmente e rogar a um ente sobrenatural. Orar consiste em manifestar a imagem verdadeira, ou, em outras palavras, comunicar-se com a imagem verdadeira. Dizendo de outra maneira, a verdadeira oração
consiste em produzir vibração mental que sintonize com a imagem verdadeira. Consiste em produzir vibração mental que sintonize com a imagem verdadeira. Então, detalhe aqui, o núcleo, o ponto-chave é o verbo sintonizar. Então, o verbo sintonizar é o ponto fundamental dessa frase. Então, não adianta ficar rigorosamente na postura física, tudo bonitinho, milimetricamente, conforme orientação, se mentalmente não estiver focado, né? Se mentalmente você não estiver participando, vibrando da oração, ok? Então, vamos entender o seguinte. Através das torres que ficam bem na parte elevada, ou numa montanha, ou no topo do edifício, são colocadas as transmissões, onde são feitas as transmissões de rádio e televisão. E as emissoras de rádio, no caso, transmitem em ondas hertzianas e em hertz, ou seja, um ciclo corresponde a uma onda. Então, o ciclo, imagine o tio, pão, por exemplo, pão, né, aquele sinalzinho de onda, aquela ondinha que se faz, quando começa daqui, vem até aqui, corresponde a uma onda. Então, a emissora, quando transmite na AM, normalmente AM, por exemplo, antigamente não existia FM, o pessoal ouvia rádio na AM ou na ondas curtas. Então, a AM ainda é transmitida hoje, ela fica em 500 mil ondas a 1.600.000 kHz, né? Ou seja, são medidas em hertz. 500 mil a 1.600.000 fica entre essas duas faixas. Então, ou seja, 500 a 1 milhão a 1.600 Hz por segundo. E essa é a frequência da faixa que são transmitidas. Já a FM, frequência modulada, ela encontra-se entre 80 a 108 MHz. Então, 88 não é 88 mil, mas 88 milhões a 108 milhões ficam nessas duas faixas. Em 1966, a Rádio Tropical FM, atual Cidade 99.3 FM de Manaus, foi a primeira do Brasil e da América do Sul a operar em FM estéreo. Primeira no Brasil, primeira na América do Sul. Então era preciso ter um aparelho de rádio que captasse a FM. Não adianta ter qualquer rádio se não houvesse internamente todo o ajuste, as peças ajustadas para captar a frequência modulada, não adiantava nada. Então, para conseguirmos sintonizar o mundo celestial, não basta ficar em posição de oração. Não basta, porque nós somos fazendo o papel do rádio que capta, né? Que capta as ondas emitidas por Deus, as ondas da salvação emitidas por Deus. Nós precisamos estar na mesma frequência, assim como o rádio. Para você sintonizar a emissora que você quer, você precisa sintonizar na frequência da mesma forma. A nossa postura mental precisa estar ajustada na mesma frequência de Deus. Esse é um ponto fundamental. Mesmo que vocês não tenham entendido tudo, já dá para não ter entendido completamente sobre o trabalho que funciona, como funciona o rádio, mas é possível já ter uma ideia do que estou falando. Por isso, se estiver manifestando sentimento antinatural, ou seja, irritação, ódio, com esse pensamento vibrando, mágoa, ódio, raiva, esse tipo de sentimento, você não sintoniza com a vibração de Deus, não consegue sintonizar com as ondas da salvação de Deus. Então, em primeiro lugar, para que nós possamos sintonizar Deus, perdoe, agradeça, sentimento de perdão, de gratidão, profunda gratidão, de uma harmonia total, de paz, de gratidão. É com esse sentimento que nós vamos conseguir sintonizar com Deus. Isso significa o quê? Coração limpo, puro. Por isso que Cristo disse, os limpos de coração verão a Deus. Limpos de coração significa limpo de ódio, de mágoa, de ressentimento. Por isso que, analisando por que as Virgens Imaculadas, seja em Portugal, seja na França, Guadalupe, sempre aparece para as pessoas de coração limpo, puro, né? No caso Bernadette, por exemplo,
que a Virgem Imaculada se manifestou na França. A espiritualidade da Santa Bernadette é tão grande, que até hoje, né, é possível, vocês entrando na internet, é possível ver o corpo, o rosto, a fisionomia da Bernadette, que está em perfeito estado e não entrou em estado de putrefação. Tal é o grau elevado de pureza que ela tem, né? Então, Deus é amor absoluto, portanto, é condição sine qua non. Sine qua non é uma expressão latim, significa imprescindível. Manifestar o amor, a harmonia com tudo e com todos. Este é o idioma entre aspas, é a vibração, é o linguajar de Deus. Estando conectados a Deus, estaremos recebendo sempre a sua orientação e proteção. Estando conectado com Deus, em sintonia com Deus, estaremos sempre recebendo a orientação e a proteção de Deus. Então vejamos um exemplo muito interessante. O milagre sobre a bomba atômica lançada no Japão. Segundo o noticiário do Vaticano, dia 6 de agosto de 2015, esse é o noticiário. Há 70 anos aconteceu a explosão da bomba atômica em Hiroshima, um dos episódios mais dramáticos na história da humanidade. No dia 6 de agosto de 1945, festa da Transfiguração, muito perto de onde caiu a bomba Little Boy, 4 sacerdotes jesuítas alemães sobreviveram a esta catástrofe e à radiação, que matou milhares de pessoas nos meses seguintes, não causou nenhum efeito neles. Nessa região, nesse local onde explodiu a bomba, estavam presentes 4 jesuítas alemães, e não aconteceu nada com eles. Continuando, esta história, documentada por historiadores e médicos, é conhecida como Milagre de Hiroshima. Os jesuítas Hugo Lassalle, superior no Japão, Hubert Schiffer, William Kleingeorge e Hubert Cieslik, pronúncia alemã é difícil, não conheço muito, estavam na casa paroquial da Igreja Jesuíta Nossa Senhora de Assunção, em um dos poucos edifícios que resistiu à bomba. No momento da explosão, um dos jesuítas estava celebrando a Eucaristia, o outro tomando café da manhã e outros estavam ao redor da paróquia. Os médicos que atenderam os jesuítas alguns dias após a explosão da bomba, lhes advertiram que a radiação recebida lhes causaria lesões graves, assim como doenças, inclusive uma morte prematura. Não desenvolveram nenhum transtorno e em 1976, portanto, 31 anos após a explosão, 31 anos após receberem radiação, escaparem da morte, eles continuavam vivos, né? Então, o padre Schiffer foi ao congresso. O padre Schiffer era um dos que estavam presentes na ocasião no Japão. Então, o padre Schiffer foi ao congresso eucarístico da Filadélfia, relatou sua história e disse que os 4 jesuítas ainda estavam vivos e sem nenhuma doença, não foram atingidos nem pela radiação. Foram examinados por dezenas de doutores e cerca de 200 vezes ao longo dos anos seguintes, e nunca encontraram em seus corpos qualquer consequência da radiação. Fizeram mais de 200 exames ao longo desses 31 anos e não encontraram nada. Isso prova que, estando conectado com Deus, vem uma proteção acima do natural, uma proteção divina. Tem mais 2 exemplos. Estudamos no volume 1 da Verdade da Vida, o capítulo Formação do Destino. Nesse capítulo, explicamos, e é explicado, né, como se forma o destino, e cita fatos reais ocorridos com algumas pessoas. No caso da senhora Howard, dos Estados Unidos, que ela estava se preparando, se arrumando para visitar uma amiga, a qual não havia muito tempo que não conversava, então ela resolveu visitá-la. E essa senhora Howard era uma senhora muito religiosa. No momento que estava se arrumando, colocando a roupa, colocando o chapéu, começou a sentir um mal-estar, uma indisposição muito grande e não conseguia mais continuar se arrumando. E nisso
Falou, não, que bobagem, eu vou, está determinado, foi determinado que eu iria visitar, então eu vou. Nisso, ouvi uma voz interna que disse, não saia de casa, fique em casa, não saia. Mas não, bobagem, insistiu, mas de repente não conseguiu mais. E acabou ficando em casa. E algumas horas depois ficou sabendo que o trem que ela ia tomar havia sofrido um acidente muito grave com dezenas de pessoas mortas. Então ela escapou da morte. Então veio o quê? Uma proteção divina. Outro caso é da senhora Mila, que nós contamos também. Essa senhora estava preparando, fazendo seu trabalho normal e de repente não conseguiu dormir, não conseguiu ver uma indisposição que ela não conseguiu trocar a roupa do filho, não conseguiu colocar o pijama no filho e uma indisposição. E também foi dormir, mas não conseguiu dormir. Não conseguiu dormir, de repente escutou alguns ruídos, quando foi ver, a casa estava pegando fogo. Era casa de madeira e ao redor todas as vizinhanças também já sofreu incêndio. E ela escapou da morte, o filho também, e destruiu tudo, mas por intuição, ela tinha feito o seguro na casa uns dias antes, recebeu tudo pelo seguro. Então, mais uma proteção, porque estava sempre conectada com Deus. Então, é por essa razão que esta frase, a verdadeira oração, consiste em produzir vibração mental que sintonize com a imagem verdadeira. Essa vibração mental. Então, vibração mental, você imagina que está cortando o limão, vai ter que lamber o limão, vai lamber, espremer o teu limão. Só de imaginar essa vibração mental que você teve, só de imaginar o limão já fez com que aparecesse a saliva na boca. Então, é isso que é uma vibração mental. Então, essa vibração mental que eu estou falando, exatamente quando nosso emocional passa a sentir alguma coisa, isso se manifesta. Então, se pensar no limão, aparece forma de água, e se você vibrar sentimento de ódio, isso se transforma em doença, ou se vibrar paz, harmonia, sintonia com Deus. Então, se a sua vibração é da mesma frequência de Deus, não será vítima de acidente, de catástrofe ou de qualquer tipo de tragédia, mesmo estando no local. Foi o que ocorreu com os 4 jesuítas que foram protegidos por Deus e outros que estavam no mesmo local. Centenas de pessoas que estavam no mesmo local morreram, né? Então, continuando com a Verdade da Vida, volume 30, na página 239, a explicação sobre o Sermão da Montanha. Ao homem, tudo já está dado. E vem a explicação, a frase de Jesus Cristo. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes que vós lhe o peçais. Mateus capítulo 6, versículo 8. Aqui Jesus Cristo está dizendo que a oração verdadeira deve ser aquela completamente isenta de vaidade, completamente isenta de hipocrisia, isenta de um desejo impuro de enfeitar a aparência para chamar a atenção dos outros, ou seja, quando o ego começa a falar alto, parece eu, isento desse sentimento, o sentimento natural, exatamente conforme ensina Seitian. Deus, que é o nosso Pai, sabe o que vos é necessário antes que lhe o peçamos, e não é movido pela aparência, pela hipocrisia ou pelas bonitas palavras de oração. Então não adianta querer falar bonito, dramatizar, descabelar, para querer chamar atenção, sensibilizar a Deus. Não, Deus simplesmente age como uma lei nesse ponto, não é? Porque sensibilizou mais, falou mais bonito, chorou mais. Não é isso que vai sensibilizar a Deus. O que sensibiliza a Deus é simplesmente manifestar dentro da lei de Deus, que é o amor, simplesmente o amor. Tudo que é necessário já foi dado. Então basta reconhecermos aquilo que nos está dado. Reconhece. Deus já deu antes de você pedir, então já foi concedido. O que você precisa fazer? Reconhecer. Então o que vem a ser esse reconhecer? Então vamos a um exemplo. Creio que foi no ano de 1964, 65, uma vizinha me disse o seguinte: olha, meu marido, Branquinho era o apelido dele,
estava fechando uma negociação com uma casa que nós queríamos comprar. Estava tudo certo, mas de repente deu zebra. Naquele tempo não se usava a palavra zebra, né? E deu tudo errado, e com o rosto bem triste. E ela disse, não deu certo. Eu falei, olha, vocês estão orando, estão mentalizando, então Deus reservou algo melhor, uma outra casa já está reservada para vocês. Ela disse, será? Sim, com certeza, com certeza. Deus não nega ajuda para ninguém, Deus é sempre amor. E realmente aconteceu isso. 4 ou 5 dias depois, ela disse, olha, o Branquinho encontrou uma outra casa maior e mais barata do que aquela. E fechamos o negócio. Então, exatamente aconteceu isso. Deus já nos concedeu, mas precisamos fazer a nossa parte. E nossa parte o que é? Utilizar os 3 Fs. Utilizar os 3 Fs. Fé, fervor e força de vontade. Fé, fervor e força de vontade. Falei agora há pouco do Gerson Vendolim, quando na outra aula eu falei sobre fé, fervor e força de vontade, ele digitou, cortou no papel na cartolina e deixou bem na escrivaninha. Fé, fervor e força de vontade. Aqueles que têm preguiça de orar e mentalizar, não têm direito de reclamar. Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Então, da mesma forma, quando falaram para Thomas Edison, eu gosto muito dessa frase, Thomas Edison, mas você é um gênio. Ele falou, gênio é 1%. 99% é transpiração, é força de vontade, dedicação, força de vontade. Faça o que tiver que ser feito. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Então, quando, não, depois eu faço, eu penso, eu falo para mim mesmo. Sempre fiz isso, né? Sempre não, né? Bem sempre. Depois que comecei a aprofundar no ensinamento da Seitione, eu dizia para mim mesmo, faça o que tiver que ser feito. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Em outras palavras, não fique postergando, não deixe a preguiça te dominar. Vença, temos que vencer, dominar a si próprio. Faça o que tiver que ser feito. E nada de ficar postergando. E esse é um segredo. Aqueles que esperam que o milagre venha do céu, mas não se esforçam em colocar em prática, não está agindo de acordo com Deus. Ou seja, uma frase muito importante. Deus não gosta de preguiçoso. Deus não gosta de preguiçoso. E eu, quando garoto, era meio preguiçosinho. Então, um dia minha mãe disse, olha, quem é muito preguiçoso, morre cedo. Então, eu comecei a ficar mais atento. Basta reconhecermos aqui tudo aquilo que já nos está dado. Então, se você não se lembra onde deixou o objeto, ore a Deus. Senhor, Deus, meu Pai, o Senhor é sabedoria infinita. Imagine, Deus te orienta, e diga, Deus, orienta-me. E agradeço, muito obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por encontrar o objeto. Imagine que você já encontrou. Ore reconhecendo que já encontrou. Ore reconhecendo que já tem o que você deseja. Mas tudo daquela situação que eu lhe falei, né? Sentimento de paz, de harmonia e força de vontade. E sempre faço assim, sempre encontro algum objeto que preciso encontrar. Não somente para mim, mas também meus filhos, pai, quando eram pequenos, né? Mas hoje já são todos casados, adultos, mais de 40 anos. E até eu lembro quando minha filha tinha 5 anos e o meu filho 7. Eu cheguei em casa após o trabalho, o meu filho veio reclamando já, pai, ele pegou o objeto, pegou meu chinelo e escondeu. E aí, eu não peguei não. Pegou sim. Eu, não pegou não. Fala, não precisa brigar. Vamos orar. Deus sabe onde está. Aí mentalizei, Deus, onde está? O Senhor sabe onde está o chinelo do Reinaldo. O Senhor sabe onde está. E mentalizando assim, veio intuitivamente uma ideia, uma vozinha, um localzinho, falou, atrás do sofá. Eu falei, está atrás do sofá. Não é que eu sou bruxo, não. Fosse limpos de coração,
verão a Deus. Com o coração em paz, em silêncio, no silêncio da mente você escuta a voz de Deus, a orientação de Deus. Não fique com aquele pensamento do ego, brigando mentalmente, dando palpite. Deixou, como disse Cristo, seja feita a vossa vontade. Assim que você fala, seja feita a vossa vontade, deixe o mister ego, né, quietinho, não fique falando dentro de você mesmo, não fique tagarelando. Mantenha a paz e converse com Deus, ok? Cidade de Joinville, então basta reconhecer tudo que já nos foi dado. Então eu lembrei de um caso que aconteceu na cidade de Joinville, faz bastante tempo, já faz, creio que uns 40 anos. Eu estava na casa do pretor, tinha chegado e estava para irmos ao local do evento. E isso o filho dele, um garoto de uns 12 anos de idade mais ou menos, estava prestes a ir para o local do exame, onde ele ia prestar o exame, tipo vestibular, mas era para exame para nível antigo colegial. E era um exame muito difícil, porque a escola era muito concorrida. Então eu falei para ele, olha, Deus já lhe concedeu a vaga é sua. E então imagine, falei para ele, imagine um quadro onde fica um mural, onde fica fica fixada a relação das pessoas, dos alunos que foram aprovados. Imagine, agora feche os olhos, imagine você estando diante desse quadro, dessa relação dos aprovados, e seu nome consta na relação dos aprovados, ok? Então veja lá, seu nome está lá, na relação, ok? Tá. Outro detalhe, continue com os olhos fechados. Na classe, qual lugar, qual a carteira que você gosta de sentar? Primeira, na frente, no fundo, no meio? Ele falou ali na terceira carteira, na terceira fila. Então imagine essa carteira, imagine que essa carteira é sua, ou seja, você ocupa esse assento. Agora, imagine que você já está nessa carteira sentado assistindo a aula e que você já está aprovado. Vai falar, tá bom, muito obrigado. Ok. Então pense nessas duas coisas que eu lhe falei. Você já está aprovado, pense que você já é um aluno participando da aula. E agradeça a Deus, obrigado Deus por me orientar. E boa sorte. E ele foi aprovado. Esse garoto, todos os anos, ele mandava um cartão de posto, um cartão de Natal, me agradecendo pela orientação. Ele já tinha passado 4, 5 anos, mas todos os anos ele mandava para agradecer, muito obrigado pela orientação. Uma coisa que foi muito forte para ele, mas uma coisa que para mim era uma coisa natural, né? E outro texto que diz o seguinte: ainda vos digo que se 2 de vós se unirem entre si sobre a terra a pedir qualquer coisa, esta lhe será concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí então eu no meio deles. Aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 19, versículo capítulo 18, versículos 19 a 20. Aqui está escrito, diz o mestre, que quando 2 ou 3 pessoas se reúnem para orar, Deus Pai, que está nos céus, realiza o que foi pedido em oração. Para quê? Porque é mais eficaz quando várias pessoas se reúnem do que uma só para fazer oração. Ou seja, quanto mais pessoas houver para reunir, a oração é mais forte. Com o mesmo pensamento, desde que esteja com o mesmo pensamento, e se reúnem entre si sobre a terra para pedir qualquer coisa. É porque quando oram com pensamentos sintonizados, ocorre uma ressonância mental que aumenta a vibração. Então, a vibração X, quando 2 pessoas, X mais X, 3 pessoas, 3x, 4 pessoas, 4, ou seja, aumenta. Isso, em outras palavras, hoje atualmente existe a palavra sinergia. É sinergia. Se um time de futebol, seja ou futebol, basquete, qualquer esporte coletivo, vôlei, qualquer modalidade, quando as pessoas, outros jogadores trabalham sem querer manifestar mais, querer aparecer mais que o outro, procura colaborar com a equipe, com a união da equipe, um passar a bola com o outro, para que a equipe seja vencedora, ela tem muito mais força do que individualmente cada um querer fazer mais que o outro para mostrar que é melhor. Ou seja,
a coletividade, né? Então, por exemplo, você pega uma lupa, coloca embaixo da luz solar e onde os raios se convergem num único ponto, ela adquire uma força porque tem uma concentração maior e você precisa do fogo, você pode produzir o fogo. Um carro encalhado na lama, então um carro está encalhado na lama, várias pessoas andando, empurrando o carro, e se uma pessoa faz, outro tenta outra vez, outro tenta uma vez, não dá tanto, mas todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3 agora, o carro vai e volta, 1, 2, 3, já, aí conseguem tirar. Então a força e a sinergia é a força do grupo que faz isso também. Você pega um lápis, você faz assim, você quebra. Juntando 2 fica mais difícil, juntando 3 mais difícil. Juntando 10, você não consegue mais quebrar. É a força do grupo. Então, da mesma forma, sempre que houver união, as coisas dão mais certo, né? Vocês entram na internet, por exemplo, escrevam assim, no Google, as formigas se unem. Por exemplo, e vejam como as formigas, caso de uma enchente, por exemplo, elas se unem, formam uma agarra a outra, ela forma uma ilha flutuante e começa a andar. Então, por exemplo, se elas estão num lugar e querem, por exemplo, se proteger de uma vespa, então elas se unem, uma segura a outra e formam um cordão, pode ver isso na internet. Então existe o que é união, nessa força do amor, a força do amor. Por isso que esse é o ponto importante que nós não podemos esquecer. No formigueiro, cada um tem a sua função. O responsável pela segurança, um grupo de formigas são responsáveis pela segurança, outros são os que fazem o túnel, né, fazem os túneis para os formigueiros, outros que buscam alimento, cada um na sua missão, cada macaco no seu galho, cada um no seu trabalho, sem interferir, sem ficar invadindo o espaço do outro. Os responsáveis, tem aquelas formigas que são responsáveis pelas larvas, todos trabalham incessantemente, inclusive fim de semana, com o mesmo objetivo. Em casa também. Muitas pessoas não prosperam porque a família está sempre em desarmonia, não tem força do grupo, não existe harmonia. Então é preciso que haja harmonia entre os membros da família, para que haja saúde, paz e prosperidade. Então, num lar onde ficam brigando diariamente, estão perdendo a força do grupo. Consequentemente, começam a manifestar doença nos filhos, doença entre os pais, falta de prosperidade, perda aqui, perda de dinheiro lá, perda de saúde lá, anemia, que é perda de vitamina, e tudo isso porque não tem harmonia. Todos esses fatores são importantes para que nós pensemos no seguinte: vale a pena viver a harmonia. Deixe de lado o ego, perdoe, e assim Deus estará sempre presente conosco, sempre presente. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea, que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.